Pronto. Permitir. Pronto, acho que foi para todo mundo. Micael, foi você que entrou agora, né? Põe o nome e a turma e me diz se você está vendo a apresentação que eu estou fazendo, o slide. Então tá. Então eu vou começar. Hoje eu vim para tratar com vocês dos assuntos que vocês pediram na última aula, né? Ficou empatado entre futebol e racismo e funk e movimentos sociais. Então, eu trouxe um texto para trabalhar de cada assunto, para a gente fazer umas questões de figura de linguagem, principalmente, que foi o assunto que vocês viram na última aula de português, no último sábado, e é um assunto muito importante, que é muito recorrente, porque é muito vinculado com a questão da interpretação de texto. Vou passar aqui. Então, eu já comecei direto no texto. Esse texto aqui sobre racismo e futebol, é de 2016. Eu até achei outros textos mais recentes que falam sobre pesquisas de racismo no futebol, e esses números só aumentam. Enfim. Mas esse é o texto que eu queria trabalhar com vocês, as questões de interpretação e tudo. Então, vamos lá. Racismo no futebol cresce e punições diminuem. Os casos de racismo no futebol cresceram 85% em 2015, comparados a 2014, enquanto as punições no STJD, que é o Tribunal da Justiça Desportiva, caíram drasticamente. É o que mostra o relatório do Observatório da Discriminação Racial no Brasil. De um total de 37 ocorrências no ano passado, houve apenas uma punição no tribunal. O estudo completo será lançado pelo Instituto nesta segunda-feira, na sede do Vasco. Chama a atenção a diminuição de punições no STJD. Queremos entender o motivo. Quando há um episódio de racismo, o juiz deve colocar na súmula, mas a Justiça Desportiva também pode oferecer denúncia, mesmo sem o registro. Por que tantos casos não foram julgados? Questiona o diretor executivo da ONG, Marcelo Carvalho. A ONG é o Observatório da Discriminação Racial. O caso que foi punido ocorreu com o jogador Alberto, à época no Tocantinense. Ele foi chamado de Macaco, de Vera Verão e de Zé Curubu. Após o julgamento, o Guaraí foi condenado a pagar multa no valor de R$500. O clube não recorreu da decisão e prometeu realizar campanhas antirracismo entre seus torcedores. Os agressores não foram identificados à época. A punição ocorreu porque as ofensas foram registradas na súmula da partida e um registro de ocorrência policial foi feito. Queremos chamar a atenção da sociedade e dos clubes. Temos tentado contato com a CBF para levar os casos, mas não temos conseguido retorno, diz Carvalho. Em 2016, 26 casos já foram registrados. Isso porque essa reportagem foi em 2016, quer dizer, o ano ainda não tinha acabado, ainda poderiam acontecer mais. Nesse ano, as ocorrências de racismo também têm se mostrado frequentes, com 26 casos, faltando apenas 11 para igualar o ano de 2015. Só a título de registro, fazendo uma pausa pequena na leitura do texto, em 2019 tiveram mais de 50 casos, quer dizer, eu estava lendo isso agora há pouco. Os números só vão aumentando. Desde que o estudo passou a ser feito, apenas 2 clubes mostraram efetiva intenção em colaborar. O Internacional, que realizou em 2014 uma partida contra a intolerância racial, e o Vasco, que abriu as portas do clube para a divulgação do relatório de 2015, que será lançado nesta segunda. O Vasco foi o primeiro clube a lutar politicamente pela permanência de negros e pobres no time. Mário Filho, no livro O Negro no Futebol Brasileiro, mostra que o Bangu já havia aceitado negros no time, mas sabemos que antes disso a Ponte Preta já contava com negros na equipe. O Vasco foi o primeiro clube que lutou pela permanência, o primeiro que teve coragem de resistir em relação ao racismo quando veio
a proibição, disse o diretor executivo do observatório. Antes de ir para a questão 1, eu queria saber se vocês têm algum comentário sobre o texto, se vocês acham difícil, ou se vocês têm algum comentário sobre a questão do racismo no futebol. Essa questão eu levantei assim para vocês, muito pensando no caso recente do Neymar, né, que teve muita repercussão, que o jogador xingou, enfim. E queria saber o que vocês pensam também um pouco a respeito, por que esses casos são frequentes e por que eles aumentam. Pois é triste mesmo, tá aumentando. Se vocês quiserem falar, gente, podem abrir o microfone. O que eu tenho a dizer sobre isso é que eu, como torcedora de futebol, e eu frequento estádio, enfim, sou torcedora mesmo, estou aqui até meio nervosa porque estou perdendo o segundo tempo do jogo. Eu acredito que o ambiente do futebol, principalmente o ambiente da torcida, e mesmo o ambiente entre os jogadores, é muito reflexo do que a gente vive como sociedade, né? Então, enquanto essas condutas racistas são normalizadas no dia a dia da sociedade, elas também vão ser normalizadas dentro do futebol. O futebol transborda isso, né? Principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil ele sempre foi tido como um esporte masculino e por um tempo foi meio elitizado também, né, pela origem europeia. O futebol foi criado na Inglaterra, né, o esporte de futebol também tem essa origem um pouquinho elitizada, ele se popularizou até pela facilidade que a gente tem em jogar futebol, né? Não precisa nem ter um gol certinho, você coloca ali o sapato e marca no campo, o chinelo. Tendo uma bola, você consegue jogar. Então foi um esporte muito fácil de se popularizar. Mas o público que movimenta, o dinheiro que movimenta, ainda tem uma coisa muito elitista, que é muito vinculada à questão do racismo, à questão da misoginia também. Importante falar do lugar das mulheres no futebol, né? Eu que sou torcedora sei bem o que eu já passei, principalmente mais nova. Agora não, porque eu já não levo mais desaforo para casa, né? Estou muito velha para isso. Mas enfim, queria que vocês refletissem um pouco sobre essa questão do racismo, do que pode ser feito. Ano passado, o Bahia teve umas iniciativas interessantes, o técnico que era, na época do Bahia, o Roger, era um dos poucos técnicos negros, e isso se reflete no racismo também. Quantos técnicos negros vocês conhecem? Quantos diretores, dirigentes negros vocês conhecem, né? Será que a população negra consegue ocupar todos esses espaços do futebol? São questões que a gente tem que refletir. E no futebol feminino, isso também, aqui no Brasil, isso também é de suma importância, né? O futebol feminino nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum. Aqui no Brasil não há tanto incentivo a garotas que gostam de jogar futebol. Recentemente equipararam os salários, né, das premiações.
os valores de prêmios de premiações. Tanto do feminino e masculino, se forem premiados por ganhar uma Copa do Mundo, ou qualquer coisa assim, a premiação vai ser igual. Isso é uma equiparação recente, saiu outro dia na televisão. Então, é para a gente pensar o racismo no futebol, é pensar nessas estruturas de poder da sociedade que se refletem no futebol, que se refletem na nossa cultura, no geral. Eu acredito que seja muito isso. Você gosta de jogar futebol, Rayane? Eu não tenho talento nenhum. Eu sou uma ótima torcedora. Eu corneto a beça, mas eu não tenho talento nenhum para futebol, para jogar. Vamos lá, gente. Eu vou então para a primeira questão, que é a questão de interpretação de texto. A questão do racismo dentro do futebol não vem sendo tratada com a seriedade que merece. Qual das orações abaixo é a melhor para confirmar essa afirmação? São trechinhos que eu tirei do texto. Qual que é o melhor para confirmar o que se parece mais com essa afirmação? Que a questão do racismo dentro do futebol não vem sendo tratada com a seriedade que merece. Letra A. Neste ano, as ocorrências de racismo também têm se mostrado frequentes, com 26 casos. Letra B. De um total de 37 ocorrências no ano passado, houve apenas uma punição no tribunal. Letra C. Quando há um episódio de racismo, o juiz deve colocar na súmula, mas a Justiça Desportiva também pode oferecer denúncia, mesmo sem o registro. Letra D. O Vasco foi o primeiro clube a lutar politicamente pela permanência de negros e pobres no time. Essa questão é complicadinha, mas vocês acertaram a letra B. A frase que eu acho que é mais compatível com a questão de não vem sendo tratado com a seriedade que merece é você ter muitas ocorrências e o tribunal não fazer nada. O que se refere especificamente a esses dois pontos é a letra B, né? 37 ocorrências, apenas uma punição no tribunal. Então, questão 1, letra B de bola. Questão 2. O futebol tem diversas expressões que não dizem literalmente o seu significado, ou seja, se utilizam do sentido conotativo. Vocês lembram de sentido denotativo e sentido conotativo? O sentido conotativo é o sentido figurado, que é muito importante para as figuras de linguagem. Essa questão eu não perguntei sobre nenhuma figura de linguagem em específico, mas é para vocês entenderem mais ou menos como isso se constrói. Quando você utiliza expressões que não dizem a coisa literalmente ou ao pé da letra, você usa o sentido conotativo, que é o sentido figurado, não literal. O sentido literal é o sentido denotativo. Vocês lembram disso, né? Na última aula de sábado, a Bárbara também falou disso. E tem muita relação com o que a gente viu de variação linguística. Não sei se vocês lembram, bem no começo do ano, que a gente falou um pouco sobre regionalismos, questões de grupos de pessoas que falam a mesma língua, por assim dizer, que usam expressões próprias, que eles se entendem. No futebol tem muito isso, né? Então, a questão diz assim: o futebol tem diversas expressões que não dizem literalmente seu significado, ou seja, se utilizam do sentido conotativo. São gírias que representam uma variação linguística que se relaciona especificamente ao contexto do futebol. Dentre as alternativas abaixo, qual delas apresenta o significado correto da expressão em destaque? Então, eu não pedi qual a figura de linguagem, mas eu pedi para vocês traduzirem, para vocês me dizerem dessas expressões, se vocês conhecerem expressões de futebol. Eu tentei colocar algumas que são conhecidas. Qual é a correta? Cavar uma falta, esconder a ausência de um jogador, bater roupa,
segurar o jogador adversário pelo uniforme. Frango, gol sofrido por falha do goleiro. Lanterna, jogador que é referência dentro do jogo. Qual é a correta? Qual que o significado tem a ver com? Sim, letra C. Frango é o gol que é sofrido pelo time pela falha do goleiro. O goleiro toma o frango, né? As outras não tem nada a ver, eu inventei os significados para as outras. Cavar uma falta é fingir uma falta, né? O jogador que se joga, que simula. Bater roupa também é uma espécie de frango do goleiro, né? Quando ele não consegue segurar a bola e a bola bate nele. E lanterna é o último time, o time último colocado na tabela. Então, questão 2, letra C. Questão 3. Eu quis trazer uma questão sobre verbo transitivo direto, indireto, porque isso também é uma coisa que cai bastante para a gente dar uma revisada. Não sei se vocês lembram. Nós temos verbos intransitivos, que têm um significado completo por eles mesmos e que não precisam de nenhum complemento, enfim. O que você coloca para complementar uma circunstância, né, que é um adjunto. E temos os verbos de ligação, que não tem, que falta muito, não tem quase significado nenhum, ser, estar, que o significado todo do predicado está na qualidade que vem depois, não no verbo. É um predicado nominal, né? Quando eu digo a menina é linda, o o está linda, o verbo por si não tem significação nenhuma. O núcleo daquele predicado é o linda, né? A qualidade. É a ideia que você quer passar. E você tem verbo de ligação, você tem verbos intransitivos, que não precisam de complemento, e tem verbos transitivos diretos e indiretos. A questão é de verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é o que o complemento não tem preposição. O indireto tem preposição. Por exemplo, e aí eu vou dar exemplo dos objetos, não do verbo. Eu vou usar um verbo que é... Porque alguns verbos são transitivos diretos e indiretos para mostrar a diferença do complemento. Eu perdoei minha amiga pelas mentiras que ela contou. Eu perdoei minha amiga pelas mentiras que ela contou. O objeto direto é minha amiga e as mentiras que ela contou é um objeto indireto. O verbo perdoar, ele tem essa dupla transitividade. Minha amiga não tem preposição, então é objeto direto, e pelas mentiras que ela contou tem preposição por, né? Então é objeto indireto. Só para vocês lembrarem a diferença de um para o outro. Para eu não passar aqui correndo pela transitividade. Eu quero saber qual que apresenta um verbo transitivo direto dessas alternativas aqui. Letra A, a Ponte Preta já contava com negros na equipe. Letra B, Vasco foi o primeiro clube a lutar politicamente pela permanência de negros e pobres. Letra C, nesse ano as ocorrências de racismo também têm se mostrado frequentes. Letra D, o clube não recorreu da decisão e prometeu realizar campanhas. O que vocês acham? Essa questão é complicada porque o complemento não é uma palavra, uma expressão pequena. O complemento é uma oração inteira. E a resposta é a letra D de dado.
O clube não recorreu da decisão e prometeu isto. O clube prometeu alguma coisa. Esse realizar campanhas antirracismo entre seus torcedores é o objeto direto do verbo prometer. Então, esse é o verbo transitivo direto. Não sei se vocês conseguiram pegar pelo exemplo. Aqui tem verbo de ligação, ó, foi o primeiro clube, letra B. Os verbos ser, estar, geralmente são verbos de ligação. Contar com, esse é transitivo indireto, do jeito que está sendo usado aqui. Porque tem isso. Tem verbos que, naquele contexto, naquela frase, ele está sendo usado como verbo transitivo indireto. Mas em outro contexto, com outro significado, até porque tem verbos que têm mais de um significado, né? Ele pode ser intransitivo ou pode ser transitivo direto. Geralmente não verbo de ligação. Verbos de ligação são bem restritos, não são muitos. Mas varia, entendeu? Então, para você saber se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, ou intransitivo, enfim, você tem que analisar o contexto da frase, procurar o verbo e procurar se ele tem um complemento ou não. Um complemento que é, e quando eu falo complemento, é uma informação que é necessária à frase. Porque senão você confunde o adjunto com o complemento. Se eu digo Raíssa almoçou às 4 horas da tarde. O verbo o às 4 horas da tarde não é complemento de almoçar, porque eu posso dizer só Raíssa almoçou. Às 4 horas da tarde acrescenta uma circunstância de tempo, que poderia estar ali ou não poderia estar ali. O complemento tem uma ideia maior de necessidade dele dentro da frase para você conseguir entender completamente o sentido daquela oração. Deu para entender a diferença do adjunto para o complemento? Que isso também pode cair, é complicadinho. Se vocês estiverem com dúvida, vocês avisem. Eu fiz 3 questões sobre racismo e futebol. E agora nós vamos para um funk. Vocês conhecem esse funk? Eu acredito que conheçam, porque fez bastante sucesso, eu acho, na época que lançou a MC Carol. Então, vou ler aqui que eu não sou boa para cantar como a MC Carol. Eu acho que ela tem uma potência, uma força, assim, uma imposição na hora de cantar o funk. Vamos lá. Não foi Cabral, MC Carol. Professora, me desculpe, mas agora vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou 22 de abril, depois colonizou, chamando de pau-brasil. Ninguém trouxe família, muito menos filho, porque já sabia que ia matar vários índios. 13 caravelas, trouxe muita morte. 1 milhão de índios morreu de tuberculose. Falando de sofrimento, dos tupis e guaranis, lembrei do guerreiro, quilombo zumbi. Zumbi dos Palmares, vítima de uma emboscada. Se não fosse a Dandara, eu levava a chicotada. Vamos lá. Tratando um pouquinho de funk e movimentos sociais, a gente tem que pensar no funk, em primeiro lugar, como um grande movimento cultural de periferia. Na verdade, o estilo funk foi um estilo que surgiu nos Estados Unidos, meio misturado com a coisa do soul e tal, mas que quando chegou no Brasil se transformou
em algo totalmente diferente, que foi assumido principalmente pelas periferias, pelas favelas do Brasil afora, e que por isso mesmo foi muito marginalizado. Então, esses espaços periféricos e marginalizados, em regra, acabam se tornando espaços também de resistência, por que não dizer, de construção de outras realidades, né? E o funk, desde o começo do movimento cultural funk, que a gente tem como apresentar isso como um movimento cultural, trouxe muitas letras de protesto, de contestação, e eu gosto muito, em particular, dessa vertente que contesta a história como ela foi narrada ao longo dos anos para a gente, né? Porque a história sempre foi contada para a gente através de pessoas que, de certa forma, têm um domínio, têm um poder de narrativa, né? De estar num lugar privilegiado de quem estudou e de contar para você do jeito que elas bem entendem. E quando a gente se aventura a procurar saber, e é isso que a gente propõe aqui para vocês no Raízes, não só nas aulas de português, como em todas as disciplinas, quando a gente se aventura a procurar saber e a questionar, não só questionar por questionar, ficar nessa de, eu não concordo, eu discordo, não sei o quê, mas estudar, pesquisar, correr atrás, ver se tem mais alguém que tenha um estudo válido, que tenha uma pesquisa interessante, com método, sobre vários assuntos, né? Inclusive história. Porque as ciências humanas, eu estou falando de português, estou falando de história e etc., mas existem metodologias de pesquisa, existem pesquisas sérias, existem fontes sérias que a gente pode se pegar para estudar e para aprender. E muito das nossas fontes tradicionais têm sido questionadas por outros historiadores que têm recorrido a novas formas de produção de conhecimento, a, por exemplo, conversar com avós, com bisavós, e observar o mundo através do que elas viram do mundo, a ir atrás dos documentos mesmo, e conferir, checar. Então, a gente tem muita coisa histórica sendo questionada. E não só os fatos por si, mas a forma como os fatos são contados constrói uma narrativa que a gente vai se acostumando a ouvir e vai naturalizando. No caso da MC Carol, vou voltar até na letra. Ela fala: quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou 22 de abril, depois colonizou, chamando para o Brasil. Ninguém trouxe família, muito menos filho, porque já sabia que ia matar vários índios. Por que que quando a gente conta a história da colonização, a gente romantiza, de certa forma, como se os portugueses tivessem chegado aqui e conversado com os indígenas que moravam aqui, com os povos originários dessa terra, e como se tivesse sido tudo muito em paz, e eles conversaram e trocaram pertences, e como se não tivesse havido guerra, morte, que existe até hoje. Os indígenas ainda disputam o espaço dessa terra, que é deles, é originária deles.
Por que que a gente romantiza tanto essa narrativa? Por que que a gente conta dessa forma? Quando a realidade foi muito bruta, né? Muito bruta com eles. E por que que a gente chama isso de descoberta como se inaugurasse uma existência? Vocês entendem o que eu estou falando? Já existia, o Brasil já existiam pessoas aqui, já existiam civilizações. Então, assim, não só não é simplesmente contestar o fato histórico. No caso que a MC Carol fez nessa música, é mais específico, é contestar a forma como esse fato é contado. Para que as coisas se apresentem como elas são. E isso é uma disputa de controle de narrativa. Aí, enfim, não sei, não sei o que vocês pensam sobre isso, o que vocês pensam sobre o que vocês conhecem, mas eu acho interessante trazer e, e, e instigar vocês, trazer o funk como esse movimento de contestação, como esse movimento de resistência e de contestação ao que está posto. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem interromper, gente. Podem falar. Inclusive, eu gostaria de ouvir a vozinha de vocês. Mesmo que não seja agora, no final, que vocês comentem alguma coisa. Sim, funk evoluiu muito. Eu inclusive, acho que, em termos de produção, né? A música parece que é melhor produzida, os clipes, enfim. O Condzilla tá aí para mostrar. Ele entre muitos, né? Como se produz funk. E mesmo os funks que a gente acha que falam nada com nada, não me diz nada essa música, mas eu acredito que o fato deles poderem ocupar esse espaço, de poderem mostrar ali o que eles quiserem, os artistas e o movimento, já é importante por si. Ainda mais quando o funk se alinha com questões sociais que a gente vem debatendo, como é o caso desse funk da MC Carol. Vamos lá, vou fazer, tem mais 3 questões, aí eu termino a gravação. Aí eu fico à disposição de vocês. Questão 4. A música em questão realiza uma crítica ao modo como a história brasileira é contada. Qual das alternativas abaixo melhor resume a referida crítica? Letra A. A história da colonização brasileira é contada de forma suavizada, porém, na verdade, há um passado de muito sofrimento e morte. Letra B. Pedro Álvares Cabral foi apenas um dos colonizadores que chegaram ao Brasil, e os historiadores omitem as outras histórias. Letra C. A história de Zumbi dos Palmares e de Dandara é uma das mais conhecidas, porém as histórias portuguesas são deixadas de lado. Letra D. Pedro Álvares Cabral é um personagem mitológico que as pessoas tomaram como verdadeiro. Sim, letra A. É exatamente isso que eu estava debatendo, né? Que a história da colonização foi contada de uma forma mais branda, como se houvesse um jeito brando de contar que chegaram invasores aqui, escravizaram, dominaram e submeteram os povos que estavam aqui. Agora a questão 5 é sobre uma figura de linguagem específica, que é a metonímia. Eu não sei se vocês lembram das figuras de linguagem que vocês estudaram no sábado. Metáfora, comparação, eu estou vendo aqui pelo slide da Bárbara. Antítese, paradoxo
metonímia, catacrese, hipérbole, sinestesia, eufemismo, prosopopeia e só, eu acho. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer uma dessas figuras de linguagem, vocês podem me falar. A questão é sobre metonímia especificamente. E o enunciado da questão explica um pouquinho do que é metonímia, para vocês conseguirem fazer a questão. A metonímia é uma figura de linguagem caracterizada pela substituição de um termo por outro, havendo entre eles algum tipo de ligação no campo semântico. Assim, pode haver a substituição da parte pelo todo, da qualidade pela espécie, singular pelo plural, matéria pelo objeto, indivíduo pela classe, autor pela obra, entre outros. Assinale a alternativa que indica a utilização desse recurso no contexto da música. Letra A, tupis e guaranis, índio. Letra B, filho e família. Letra C, colonizou e caravelas. Letra D, emboscada e chicotada. Vou até voltar aqui na música para vocês verem. Sim, a correta é a letra A, porque ele fala 13 caravelas trouxe muita morte, 1 milhão de índios morreu de tuberculose. Falando de sofrimento dos tupis e guaranis, ele usa tupis e guaranis para não repetir índio. Ela, né, MC Carol, usa tupis e guaranis para não repetir índio. Então, e tupis e guaranis são duas etnias indígenas. Então, ela usa a parte para falar do todo, né? Que é o recurso de metonímia. Questão 5, letra A. Vocês entendem? Por exemplo, o autor pela obra eu acho muito comum. Você dizer, eu tô lendo, sei lá, John Green, eu tô lendo Clarice Lispector. Você não está lendo a pessoa Clarice Lispector, você está lendo algum livro que ela escreveu, mas você substituiu a obra pelo autor, no caso, ao contrário. Dá para substituir o autor pela obra também. Isso é muito comum, é um recurso de linguagem que a gente usa no dia a dia. Isso só para demonstrar que essas figuras de linguagem não são só para poesia, para texto lírico. A gente usa essas figuras de linguagem o tempo todo. O funk da MC Carol, Não Foi Cabral, trata de vários temas que são pautas de diversos movimentos sociais. Assinale a alternativa que indica um tema que não aparece no texto. Eu quero a exceção. É muito comum cair questão de exceção nessas provas, PTEC e tal. Então, assim, eu coloquei aí grande, né, em caixa alta, não aparece, mas nem sempre vai estar assim. Então, prestem atenção no enunciado. Letra A, genocídio indígena. Letra B, escravidão do povo negro. Letra C, mulheres e mercado de trabalho. Letra D, apagamento histórico dos efeitos da colonização. Eu quero que não aparece na música. Isso, o que não aparece é a letra C, mulheres e mercado de trabalho. As outras 3 alternativas são os temas principais do funk da MC Carol. Aí, gente, eu acabei as questões de hoje. O próximo plantão vai ser dia 26. Eu não vou dar plantão na terça que vem, porque eu vou passar o simulado para vocês fazerem. Eu vou tentar passar antes de terça que vem, para dar um prazo até maior do que uma semana. Mas eu vou passar o simulado para vocês fazerem. E dia 26 a gente se encontra aqui para corrigir o simulado. E principalmente porque, isso daqui que eu anotei, as dúvidas sobre as questões de simulado que surgirem no meio do caminho poderão ser tiradas a qualquer hora. Eu quero dar um prazo para vocês, para se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer questão, vocês mandem.
E vai ser um simulado não só sobre figuras de linguagem, que é o assunto que a gente está falando agora, mas sobre a matéria de português em geral. Porque a gente está em outubro, né? Tá acabando o ano letivo, por assim dizer. Não sei quando vai ser a prova da ETEC, nem sob que condições. Então, eu quero garantir que vocês façam um simulado completo e que vocês possam tirar as mais diversas dúvidas. Até porque o nosso conteúdo que a gente queria passar em termos de revisão, porque o Projeto Raízes é uma grande revisão do que vocês dão nas aulas da escola, mais direcionada para a ETEC, o nosso conteúdo já está acabando. Então, os pontos principais. Então, até vou fazer esse simulado, vocês anotem que vocês tiverem mais dificuldade e a gente vê se faz depois da correção do simulado, uma aula de revisão de pontos que sejam mais difíceis para vocês mesmo, que eu acho interessante, porque o conteúdo está acabando mesmo. Deixa eu parar de transmitir aqui. Bom, isso era o que eu tinha para hoje. Foi até mais longo do que eu pretendia. Peraí.